ou te ouvir, André Marcília, sobre esse ponto a respeito do qual estamos falando aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vidal, boa noite, Cauti, boa noite, Ivan, Ana, Bernardo, toda a audiência. Olha, alguns pontos importantes sobre essa questão. Primeiro, fala-se muito da questão do petróleo, o petróleo, mas ninguém lembra que as empresas, inclusive norte-americanas, relacionadas ao petróleo, tinham sido nacionalizadas pelo regime chavista e tiveram prejuízos que nunca foram ressarcidos, né? Então, aí é sempre um lado apenas da história que é observado. E é sobre essa questão da Corina também está todo mundo falando, ou boa parte da imprensa, a velha mídia, falando que houve uma possível traição do Trump. Eu vi até gente comparando o que o Trump fez com a Corina com o que teria feito com o Bolsonaro. Veja, é uma questão geopolítica, estratégica. Não tem como colocar agora a Corina no poder. Se colocarem a Corina agora no poder, em 2 dias, 3, ela vai ser eliminada. Por uma questão simples, existe uma rede estruturada de apoio ao Maduro ainda existente na Venezuela. E não existe uma oposição solidificada. A oposição é frágil na Venezuela e o regime ou a rede de apoio ao Maduro ainda existe. E por que ainda existe? Porque o Maduro governou, a sua ditadura durou décadas, não é? A ditadura chavista durou décadas e a oposição nesse tempo todo não pôde respirar. Então não existe a possibilidade hoje da oposição subir ao poder e seguir-se adiante normalmente. O que precisa, portanto, é fazer um governo de transição com uma vigilância dos Estados Unidos, é isso que o Trump está propondo, e enquanto isso se reconstrói a democracia na Venezuela, e enquanto isso se reconstrói a oposição na Venezuela, liderada muito provavelmente pela Corina. Então, não dá, se você entrega hoje a Venezuela para a Corina, em 2, 3 dias ela cairia. E aí os Estados Unidos iam ter que começar tudo de novo. Então é uma questão estratégica que precisa ser entendida desse lugar, e não do lugar de escolha do preferido. Não é disso que se trata. E por fim, Vidal, sobre essa questão da soberania, que também a velha mídia trata, está falando a beça de que é uma violação à soberania, o direito internacional. Veja, direito internacional não pode servir para proteger bandido, criminoso. O Maduro é um chefe de quadrilha, de um narco-estado. Como é que você pode aventar o uso do direito internacional para protegê-lo? Quando o Bin Laden, por exemplo, foi perseguido e morto, inclusive, pelo Barack Obama, que era um queridinho das esquerdas, também não houve autorização específica do Congresso norte-americano para que essa captura fosse feita. E, no entanto, ela foi feita. E foi feita por quê? Porque era um criminoso. É a mesma coisa. Se o Bin Laden tivesse tomado o poder de um país no qual ele estivesse se refugiando, ele não poderia ser perseguido? Se o Pablo Escobar, por exemplo, tivesse sido alçado de alguma maneira a presidente da Colômbia à época, ele não poderia ser perseguido? Aliás, ele foi inclusive deputado. Se ele chegasse à presidência, ele estaria imune? Então, você não pode usar como escudo, né, o cargo para deixar de perseguir criminosos. Eu vi até um meme esses dias muito curioso em que aparecia na conferência de alta, estava ali o Churchill, né, o Roosevelt e o Stalin. E, curiosamente, eles no meme colocaram, né, olha, precisamos ali derrubar o ditador da Alemanha. E alguém vira e fala assim, poxa, mas e a soberania da Alemanha? Quer dizer, não existe soberania, porque a soberania responde ao anseio do povo. Aliás, soberania, o termo, vem do latim, aquilo que está acima. E aquilo que está acima é o povo. O artigo 1º da nossa Constituição e de qualquer Constituição democrática diz: o poder emana do povo. E precisa emanar do povo. Se não emana do povo e sim de um ditador, não tem soberania para ser defendido. Ivan Kleber, quer complementar? Não, eu acho muito interessante isso que o Marcília está trazendo, justamente por conta dessa tentativa da esquerda, principalmente no Brasil, a gente observou isso, e também nos Estados Unidos, de alguma maneira encontrar uma defesa ali de Nicolás Maduro. E como fica a defesa dos presos políticos nos presídios da Venezuela? Mês passado, Daniel,
Agora, em dezembro, nós tivemos a morte de um ex-governador de Nova Esparta, Alfredo Dias, porque lhe foi recusado atendimento médico. Ele era um preso político. Qual era o crime dele? Qual foi o crime dele? Contestar o resultado das eleições de 2024. Ou seja, aí a gente não fala em soberania, a gente não fala disso. Fecha o olho como se não existissem esses presos políticos. E, aliás, se Delcy Rodrigues realmente quiser trabalhar com a administração Trump, como o Cauty bem lembrou antes, essa nota lunática aí que ela foi publicada na manhã desta quinta-feira, o primeiro ato dela deveria ser justamente a libertação desses presos políticos. Aliás, esse é um recado que vale não somente para a Venezuela, mas para todo o continente. Libertem os presos políticos. Senão, mais imagens como essa de Nicolás Maduro, que circularam nos últimos dias, irão se replicar. A Argentina, só para complementar o que o Marcília trouxe, Daniel, a Argentina entrou com um pedido de extradição hoje de Nicolás Maduro. A Argentina quer extraditar Maduro dos Estados Unidos para o país. Dificilmente isso vai acontecer, mas é importante do ponto de vista jurídico e simbólico. Por que a Argentina pediu essa extradição? Porque lá na Argentina existe uma condenação contra crimes, que Maduro cometeu crimes contra a humanidade. Aí ninguém falava em soberania, direito internacional. Foi muito bem lembrada essa questão pelo doutor André Marcília. Então eu gostaria de trazer aqui essa notícia da Argentina que mostra justamente essa hipocrisia da esquerda. Aí não tem preso político na Venezuela, as atrocidades cometidas e até mesmo crimes contra a humanidade, segundo um tribunal lá da Argentina. Daniel. A nossa produção selecionou aqui esse meme, meu caro André Marcília, que você acabou de comentar. Tá aí, ó. Se fosse hoje em dia, temos que capturar Hitler. E a soberania? E a soberania da Alemanha? Não, é um problema dos judeus, não é? A esquerda, se tivesse a época... Então, isso é um problema dos judeus. Eles que se resolvam, assim como os italianos se resolvam com Mussolini. Não, precisamos... Não tem o que preservar num regime como esse, por óbvio, né? É como se aqui no Brasil você tivesse um criminoso, um chefe de uma facção criminosa dessas que a gente tem aqui cada vez mais brotando, eles ocupassem a presidência da República de uma forma fraudulenta, por óbvio, e pronto, agora ninguém pode perseguir porque ele é um chefe de Estado. Claro que não. O Maduro, ele fraudou as eleições, todo mundo reconhece isso, o único que não reconhece é o Celso Amorim, que também o Celso Amorim, a palavra dele, o que ele reconhece ou não vale nada. A gente tem uma diplomacia no Brasil que é comandada pelos irmãos Batista. Como é que a gente pode ter o Celso Amorim como alguma referência? Então, lamentavelmente, a gente precisa reconhecer que existe por parte da esquerda uma hipocrisia imensa. Até porque essa mesma esquerda que agora acha que foi uma violação da soberania, que o direito internacional é muito relevante, estava há uma semana dizendo que o STF, tudo bem, que ele pode passar por cima da Constituição para proteger a democracia. Então essa mesma esquerda, essa mesma mídia, essas mesmas pessoas que hoje estão dizendo não pode invadir a Venezuela porque o direito internacional protege. O direito acima de tudo, estavam ontem dizendo a democracia acima de tudo, porque a Constituição brasileira não protege suficientemente. Então precisa do Moraes, precisa do Gilmar, precisa dos ministros do STF passando por cima da Constituição para proteger supostamente a democracia. Quer dizer, é uma imensa hipocrisia o que está em curso. O Maduro não apenas fraudou as eleições e ocupou o poder que hoje, enfim, que até ontem estava ocupando de forma fraudulenta, como ele também cometeu, como a gente mencionou aqui, crimes dentro do território norte-americano. Ele era chefe de um narco-estado que atingia e prejudicava os Estados Unidos, os cidadãos norte-americanos. E é por isso que ele está sendo julgado. Ele não está sendo julgado apenas por crimes contra a humanidade, como se mencionou aqui. Pode ser que adiante o Tribunal Penal Internacional o faça. Mas nesse momento ele está sendo julgado e será julgado por crimes contra os norte-americanos. Portanto, ele é um criminoso. Está sendo acusado de ser um criminoso contra norte-americanos. É isso. Então, desculpa, não sei se eu posso comentar, mas também porque todo mundo fala de internacional.
A Corte Penal Internacional abriu uma investigação contra o Maduro. A ONU tinha feito um relatório duríssimo contra o Maduro. A Venezuela foi o primeiro estado da história a se retirar do sistema interamericano de direitos humanos. Mas assim, só pior do que um ditador, só tem as pessoas que defendem aquele ditador em praça pública. A gente vê um cara que está detonando o seu país, massacrando milhares de pessoas, se tornando um perigo para si e para o mundo. Inclusive, no próprio direito internacional, sendo uma ameaça à paz, à segurança internacional, é motivo de intervenção estrangeira, e também a violação maciça e sistemática de direitos humanos é razão de intervenção estrangeira. Vimos isso no Kosovo, vimos isso em Ruanda, em Burundi, na Bósnia e agora na Venezuela, só porque a turma da esquerda fica salivando compulsoriamente toda vez que vem um ditador cucaracha que não se pode fazer nada. Francamente, temos essa turma nas ruas defendendo ditadores com a estrela vermelha na cabeça que parecem mais exemplares equinos do que pessoas entendendo alguma coisa de política internacional. Então a gente